Rogério, aqui, certo, são alunos de todos os períodos da nossa instituição, certo? Eu vou ficar admitindo que a gente agora passou esse processo de admissão. Não se preocupe que vai ficar piscando para o senhor aí à medida que os alunos forem entrando, tá bom? Mas Ok. eu vou ficar com essa parte aqui de admissão e o senhor pode ficar tranquilo aí na sua palestra, certo? Que versa sobre um tema que nós aqui da nossa liga já temos conversado bastante, que é justamente dessa questão, certo, da inteligência artificial e a influência da inteligência artificial hoje no direito. Às vezes, professor Rogério, eu acredito que o senhor vai conversar com eles sobre isso, eu fico me questionando muito, certo? Tipo assim, para que nós estamos ensinando estes alunos atualmente? Será se a realidade que eles vão vivenciar não será totalmente diferente daquelas que a gente está passando, não é verdade? A gente passa uma doutrina para eles, passa um estudo, um tipo de direito, mas a realidade deles, quantas novas áreas do direito serão criadas, quantas áreas podem desaparecer, certo? Então, é dentro dessa realidade hoje, certo, que nós aqui do direito, nós convivemos. Certo? E até, de certa forma, eu brinco com eles, que eu leio muito sobre isso, aí quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, a gente, no primeiro momento, fica até com medo. Meu Deus, o mundo vai mudar completamente. As pessoas dizem, olha, até 2030, 60% das profissões ainda não existem, e a gente fica temeroso nesse sentido, mas o senhor, com certeza, dentro do seu expertise aí, vai trabalhar com eles, certo? Acerca desse assunto. Então, seja muito, muito bem-vinda a nossa, vou chamar assim, nossa instituição, apesar de online, a nossa instituição. Com certeza o senhor será convidado outras vezes para trabalhar sobre esse e outros temas. O professor Rogério, ele tem uma formação muito grande nessa área de mediação e conciliação, certo? Então, é muito importante que vocês observem isso, porque eu também acho que é uma das áreas que o direito, professor, e nossos alunos, eles têm que despertar, certo? É muito importante que a gente veja isso, certo? Então, o professor Rogério, ele é doutorando em Direito Constitucional, certo? Ele é mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza, certo? Ele possui um curso de habilitação na área, certo, de mediação pela Universidade de Colômbia, certo? Nos Estados Unidos, e Direitos Humanos pela Universidade Portucalense de Porto, certo? É pós-graduado em Direito Constitucional pelo Unicelma e possui graduação e bacharelado em Direito pelo Centro de Ensino Superior do Amapá, certo? Atualmente ele é juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Maranhão e professor do curso de Direito e Especialização em Direito da Uninasal Teresina. Como eu tinha dito, ele tem experiência na área de Direito com ênfase em gestão de conflitos. Professor, novamente, muito bem-vindo, sinta-se à vontade, tudo que o senhor precisar, eu vou estar aqui para acompanhá-lo, certo, nessa trajetória. O senhor já pode, inclusive, se quiser, compartilhar sua tela com os alunos, certo, para que vocês tenham uma incrível experiência, creio, certo, na nossa manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, professor Marcelo. Agradeço por tentar compartilhar aqui. Creio que vocês já estão vendo aí a tela. Só me confirme. Sim, professor. Pronto. Nós vamos trabalhar hoje com a inteligência artificial e o que isso impacta nas profissões jurídicas, né? O operador do direito e a inteligência artificial são realmente duas áreas que parecem ser muito diferentes, mas a gente vai ver ao longo da exposição que, de fato, elas são bem parecidas, né? Eu gostaria de começar a minha exposição mostrando para vocês um QR Code que vai dar acesso para vocês do inteiro teor da apresentação. Então, quem estiver, obviamente, acessando pelo computador, pode focalizar a câmera do telefone nesse QR Code que está aparecendo aí, e você vai ter uma cópia da apresentação, dessa nossa apresentação que nós estamos fazendo agora, diretamente no seu computador. Eu gostaria de começar a nossa conversa
Gostaria de pedir para que vocês acessassem o site mente.com e colocasse o código que eu vou informar agora para vocês, mente.com. Utilize o código, esse código que está aparecendo na tela. Está aparecendo aí na tela, né, professor? Código 678146. E aí eu gostaria de saber de vocês a opinião de vocês a respeito das novas tecnologias. Para vocês definirem em 3 palavras o que são essas novas tecnologias. À medida em que vocês vão respondendo, vai formar uma nuvem de ideias, uma nuvem de palavras, e é importante para a gente começar o nosso debate hoje. Olha, uma pessoa já respondeu, eu gostaria que todos os colegas também participassem, dando a impressão, em 3 palavras, do que são as novas tecnologias. A palavra que vai se repetindo mais na nuvem de ideias, ela vai ficando maior à medida em que mais pessoas vão escolhendo essa palavra. Ágeis, pragmáticas, 14 pessoas estão respondendo. Essa é a construção inicial que a gente está fazendo a respeito da posição de vocês sobre o tema que a gente vai conversar agora. São interativas, é o futuro. Será que é o futuro mesmo ou é o presente? Ou já estamos nele, né? Inovação, inclusiva, gera facilidades, tem a ver com globalização. À medida que vocês estão respondendo, a palavra que está mais repetindo é inovação, interativa, tem a ver com interatividade, né? Necessária. Pô, é muito interessante essa análise inicial para saber a percepção de vocês sobre essas novas tecnologias. A palavra que mais se repetiu foi inovação. Inovação, interatividade. Olha aí, alguém enxergou oportunidades, né? É muito bom, oportunidades. A palavra que mais está se repetindo é realmente inovação. Bom, gente, feita essa análise inicial, a gente vai começar a nossa conversa. Bom, para a gente começar a falar sobre novas tecnologias, o operador do direito e a inteligência artificial, a gente tem como referência o livro, 2 livros, A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, e Aplicando a Quarta Revolução Industrial. Esses 2 livros, porque ele mostra o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas organizações, no Estado, na sociedade, nas empresas, Estado, sociedade, mercado, que estão tendo reflexos com a Quarta Revolução Industrial. Quarta Revolução Industrial, porque ele coloca que a primeira Revolução Industrial veio com a invenção das máquinas a vapor. A segunda foi ocasionada pela metalurgia. E a terceira revolução industrial foi com o desenvolvimento das tecnologias na década de 70. Agora, nós estamos vivendo uma quarta revolução industrial, que a velocidade, a quantidade de dados, a velocidade em que esses dados estão sendo processados é uma coisa que nunca houve antes na história. Então, por essa razão, Klaus Schwab considera que nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial. E aí um dos grandes problemas que a gente enfrenta, que o professor Marcelo estava falando no começo da nossa conversa, é exatamente a questão dos empregos, né? Um dos grandes desafios da quarta revolução industrial. Nessa pesquisa, que está com o QR Code aqui embaixo, que eu vou colocar para vocês, o QR Code, ela diz que 51% dos empregos que hoje são ofertados no mundo, eles estão suscetíveis de serem substituídos 100% por máquinas. Então, você imagina todas as atividades hoje que você vê hoje, 51%, ou seja, mais da metade, vão ser substituídos por máquinas. Então, hoje nós temos essa pirâmide dentro das organizações. A gente tem o pessoal da autogestão, a gente tem o pessoal do colarinho branco, que é a gerência média, e a gente tem o pessoal
colarinho azul, ou seja, o operacional. Esse é o modelo tradicional em que as empresas estavam acostumadas a se organizar. No entanto, esse modelo não funciona mais para a gente. Hoje, a gente tem um modelo que saiu de pirâmide e foi para ampulheta. O que é o modelo de ampulheta? É um modelo que o pessoal do nível médio, ele está tendente a desaparecer. Ou ele vai para a alta gestão, para a alta direção, ou ele desce para o operacional. Não há, as funções intermediárias, elas tendem a desaparecer. Isso, todos nós que estamos no mercado de trabalho, que temos interesse em ingressar no mercado de trabalho, a gente precisa observar isso. O modelo mudou de pirâmide para ampulheta. O que isso significa? Que você deve se preparar para a atividade, os desafios que vão surgir daqui a pouco. Ou já estão surgindo, né? Será que é o futuro ou já é o presente? Aqui nesse QR Code tem o artigo onde é feita essa pesquisa, tem o site onde foi retirada essa pesquisa. Eu vou deixar aí uns 5 segundos para quem quiser acessar o telefone, focar nesse QR Code, e ele leva você para o site onde tá essa pesquisa. Se você não acredita, não, isso é muito utopia, isso é muito fantasia, 51% dos casos que a gente tem hoje vão desaparecer? Vão desaparecer e vão ser substituídos por máquinas. Então, se você não acredita, vá no QR Code, na pesquisa, e olhe, essa pesquisa está gerando bastante repercussão em vários locais por conta exatamente do que ela está apresentando. Os desafios do trabalho moderno, né? Os desafios do trabalho moderno. E o que isso tem a ver com o operador do direito, com o advogado? A gente já vai entender. Bom, algumas profissões, elas vão ser substituídas por robôs, e isso já está praticamente acontecendo hoje. Hoje já existe essa substituição, hoje, 2020. Não é o futuro, né, daqui a 10, 15, 20 anos, não. É hoje, já existe as profissões, por exemplo, de web design. O web design é aquela pessoa que constrói sites. Então, hoje você já não precisa mais contratar um web designer. Você pode entrar numa plataforma eletrônica e fazer o seu site. Aqui tem várias, eu estou sugerindo aqui o The Grid, que já faz esse serviço. Marketing digital, também já existe uma plataforma que faz esse trabalho, marketing digital. O gestor de escritório já tem também uma plataforma que gera um escritório para você, chama Bet. E o professor também, olha aí, professor, nossa atividade com risco de ser substituída. O professor já tem uma atividade, já tem uma plataforma, Narrative Science, que pretende substituir o professor. Outras atividades também que estão já desaparecendo. O contador, a atividade de contador, já tem plataformas que fazem a atividade de contador, como o SMAC. Recursos humanos, tem uma plataforma também que faz isso. Os jornalistas, plataforma de notícias. Os atores vão ser substituídos por robôs. Quem mais? Olha só, que interessa para nós. O advogado já está sendo substituído por uma plataforma de inteligência artificial chamada ROS. O advogado eletrônico, né, o advogado algoritmo. O médico, olha, quem nunca foi procurar no Google uns sintomas de uma doença, uns sinais de uma doença, enfim, quem nunca foi procurar no Google, e já tem uma plataforma que pretende substituir o médico, que é a Babylon. Psicólogos também, e entregadores. A gente já tem entregas feitas por drones, entregas automatizadas, e os entregadores também estão com os empregos em risco. Esses aqui são as principais, vamos dizer, atividades que estão com os empregos em risco.
em risco. E sempre nesses movimentos que acontecem de desaparecimento de algumas atividades, surgem outras atividades. Surgem atividades voltadas, surgem novas profissões, atividades relacionadas com essas novas tecnologias. Então, o nanomédico, aquele médico que trabalha com nanorobôs para identificar a célula cancerígena e os robôs vão tratar exatamente a célula que está com problema, ou seja, o médico que trabalha com esse tipo de tecnologia, com nanorobôs, ele vai ser muito demandado logo em breve. O cirurgião de memória, a gente tem um grande crescente problema de Alzheimer e outras doenças degenerativas, e pessoas que estudam a memória e que têm até experiências, o Yuval Harari, no livro dele, no Sapiens, mostra experiências. Uma delas é que se tenta colocar a memória de uma pessoa num HD, toda a memória dela transformada em dados e colocada em HD, fazendo download para o HD, e no momento posterior, em que essa pessoa não existe mais, se constrói um Android, e coloca, faz-se o upload, ao contrário, faz-se o upload do cérebro da pessoa viva para um HD, um meio digital, e depois que essa pessoa não existe mais, faz o contrário, faz o download da memória da pessoa para o Android. Como é que isso vai ser no futuro? Quais são as questões éticas a respeito disso? Mas vai ser muito demandado o cirurgião de memória. Tem uma série, Black Mirror, muito interessante, que já mostra essas distopias, já mostra essas situações onde a gente vai estar, ou já está. San Junipero é um episódio muito interessante, em que tem a ver com o cirurgião de memória. Quem quiser assistir Black Mirror, o episódio San Junipero, é excelente, ganhador de vários prêmios, e traz para a gente um pouco dessa ideia de cirurgião de memória. Produtor de órgãos, o que você faz? Não, eu produzo órgãos, produz-se órgãos em impressora 3D. Então, aquela pessoa que produz órgãos, ela vai ser muito demandada hoje em breve. O design transhumanista, a gente tem aquele anseio do ciborgue, de juntar o ser humano com força de um androide, de um robô, e quem faz isso quem desenha essas próteses, quem desenha esses acoplamentos que vão se juntar ao corpo humano, é o design transhumanista. Então, esse profissional vai ser muito demandado dentro em breve. O engenheiro transhumanista também, justamente para fazer essa junção, e o programador de genes. Olha, são profissões muito procuradas. Sempre é assim, quando desaparecem umas profissões, surgem outras profissões para a gente. E o que a gente precisa ter em mente para não sucumbir no mercado daqui para adiante? Nós já estamos atrasados. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial, em que ela seleciona 10 habilidades que os profissionais deverão possuir até 2020, ou seja, hoje, para não sucumbir no mercado de trabalho. Então, eu trouxe aqui essas 10 habilidades, e eu coloquei aqui em azul as habilidades relacionadas com o estudo da mediação, puxando um pouco brasa para a sardinha do que eu estudo, como o professor Marcelo já falou. Eu estudo a mediação, e vocês estão observando que das 10 habilidades que os profissionais deverão ter para não sucumbir, para não perderem as suas posições no mercado de trabalho, algumas delas são relacionadas ao estudo da mediação, ao estudo da gestão de conflitos. E aí, nós temos habilidades que vocês, alunos, precisam trabalhar imediatamente para vocês não ficarem fora do mercado de trabalho. Flexibilidade cognitiva,
negociação, orientação de serviço, julgamento de tomada de decisões, inteligência emocional, coordenação com os outros, gestão de pessoas, criatividade, pensamento crítico e resolução de problemas complexos. As empresas, elas vão procurar pessoas, perfis com essas que a gente chama de soft skills, habilidades específicas para resolver problemas das empresas. Eu elencaria que o pensamento crítico, a criatividade, a conexão e a resiliência são essenciais que você como estudante precisa ter. Então, você deve fazer o quê? O que eu faço, professor? Como é que eu faço para não perder a minha posição no mercado de trabalho, ou eu ter condições de acessar o mercado de trabalho? Você deve procurar desenvolver essas habilidades do pensamento crítico, da criatividade, da experimentação, da conexão, da resiliência. Estudar, pesquisar, ser criativo, pensar fora da caixa. Quando você imaginar, né, que um design transhumanista ou então um médico de genes iria estar em alta nesse novo século XXI, né? Se imaginasse isso há 30 anos atrás, era ficção científica, e hoje já é realidade. Então, conexão também. Conexão é muito importante, você ter redes de conexão, eventos como, por exemplo, uma palestra, apesar dessa ser virtual, você está vendo a quantidade de pessoas que estão aqui acompanhando essa palestra, e essas pessoas, elas são... Oi? O seu áudio falhou um pouquinho quando o senhor falou justamente em conexão, a conexão... Faz parte da nossa internet, né? Vou voltar. Então, as soft skills são habilidades que você precisa desenvolver: pensamento crítico, criatividade, experimentação, a conexão. Você imagina que aqui estão várias pessoas num evento eletrônico, online, e você entra em contato com essas pessoas, descobre características afins, descobre que estão estudando temas parecidos. E isso vai fazer parte da sua atividade. Você não é uma ilha sozinha, você precisa dos seus colegas, você precisa dos seus colegas de trabalho, você precisa trocar ideias, trocar informação. Não é à toa que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que no Brasil e em vários locais do mundo explodiu no tocante à quantidade de usuários, porque você precisa ter a conexão. Sempre em determinadas situações você vai precisar de indicação, alguém vai indicar você para uma determinada posição, ou seja, não seja uma ilha, faça conexões, faça networking, isso vai ajudar muito a você. Ter resiliência, nem sempre vai dar certo da primeira vez, persista, insista, o lema é persisto e venço, né, professor? Persisto e venço. Não deu certo naquela oportunidade, tenta na próxima, continua persistindo, melhorando, vê onde errou. Isso é uma característica muito procurada, vai ser muito procurada. E se você desenvolver bastante essa resiliência, você não vai ter problema no seu mercado de trabalho. Veja que aquelas pessoas que desistem no primeiro obstáculo, elas não servem para as empresas. As empresas não vão procurar elas. Deu errado daqui, eu não quero mais, vou virar as costas, vou me embora. Pronto, aí você perdeu a sua posição no mercado de trabalho. São habilidades que você tem que desenvolver. Onde é que eu consigo isso, professor? Bom, você faz cursos. Eu estou trazendo aqui em azul características que tem, por exemplo, que se desenvolvem em cursos de mediação. Cursos de mediação, negociação, você desenvolve muito essas características, né? A dica é: procurem cursos que desenvolvam as soft skills. Hoje a gente vive no que a gente chama de efeito Google. Como as nossas mentes são inquietas e a gente tem a informação muito facilmente disponível para a gente, o que acontece? A gente tende a esquecer as informações facilmente obtidas na internet.
Esse é o chamado efeito Google, em que está tudo muito fácil para a gente, então a gente não se importa, a gente não, é o que, aquele velho ditado, professor, o que vem fácil, vai fácil, né? Então, se você não se esforçou para conseguir aquela informação, você tende a se esquecer logo dela facilmente. Então, o Google é realmente uma ferramenta muito importante de difusão da informação, mas cuidado com o efeito Google. Você deve se esforçar para conseguir a informação, porque senão você vai esquecer dela facilmente. Isso aí já está devidamente demonstrado nos estudos. E esses estudos, muitos deles que eu estou levantando para vocês, está no livro Você, Eu e os Robôs, um pequeno manual do mundo digital, da Marta Gabriel. Então, está ali embaixo a referência, e lá no final também vai ficar a referência para você poder acessar, e quem quiser aprofundar os estudos sobre isso, vai encontrar ali muita referência a respeito das novas tecnologias e como isso interfere no mundo. Hoje, gente, tudo gira em forma de coleta de dados. A internet das coisas, ou Internet of Things, todo objeto está conectado à internet. Praticamente, a filosofia da internet das coisas, ou em sigla em inglês IoT, tudo está conectado à internet. Então, sua geladeira está conectada à internet, sua televisão está conectada à internet, seu relógio está conectado à internet, o seu carro, tudo está interligado. E se estima como foi possível fazer isso, né? Foi possível fazer isso, vários dispositivos estarem conectados à internet, por conta da redução do custo da memória, do giga. O giga, né? Hoje, você tem um telefone com 16 gigas, com 8 gigas, com 64 gigas, mas você não imagina que quanto custava 1 giga há alguns anos atrás. 1 giga em 1980, professor, uns 30 anos atrás, mais ou menos, né? 1980, 1 giga custava $193 mil. A redução do valor do custo para armazenar a memória eletrônica foi o que permitiu essa profusão de equipamentos, né? Porque todas essas informações precisam, elas manuseiam dados, e esses dados precisam ficar armazenados. E a unidade de armazenamento de memória que a gente utiliza, o bit, o byte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte, e assim sucessivamente, eles precisam de um elemento físico para ficar depositados. E é exatamente o barateamento do custo do gigabyte, e aí você tem nessa matéria da revista Tecnomundo, você tem aí a ideia de quanto barateou em 30, em 40 anos, de $193 mil, não é reais não, tá, gente? O dólar está R$5, uma coisa assim. Então, você imagina aí que 1 giga custava algo em torno de meio milhão de reais. 1 giga custava meio milhão de reais. Você tem hoje um telefone de 16 gigabytes, 32 gigabytes. Você seria um bilionário. Na década de 80, se você tivesse um telefone com 16 GB, porque 1 GB custava o que aproximadamente hoje custa meio milhão de reais. Foi exatamente esse barateamento da memória que permitiu que a gente tivesse essa profusão da chamada internet das coisas. Você tem internet em todos os lugares. Então, internet das coisas é exatamente isso, né? Você tem internet na bicicleta, no relógio, no avião, você tem internet em todo lugar. Estima-se que até 2025, ou seja, daqui a 5 anos, né? Estamos em 2020, 150 bilhões de sensores de internet das coisas estarão transmitindo dados contínuos. Ou seja, é muito mais do que hoje todos os usuários de smartphone produzem.
a quantidade de dados que vão ser transmitidos pela internet das coisas, daqui a 5 anos, é muito superior ao todo o tráfego que a gente faz hoje com nossos smartphones. Então, veja que a internet nos rodeia e ela vai continuar nos rodeando e de forma mais massiva possível. Então, carros eletrônicos, relógios, aviões, tudo que você imaginar que puder ter um dispositivo de transmissão de dados, ele vai ter. Tá? Então, sua geladeira vai avisar, acabou a Coca-Cola. Então, ela já vai medir, porque ela vai ter sensores lá, e acabou determinado produto. Aí, ela já avisa o supermercado, e o supermercado já providencia o despacho desse gênero para a sua casa, a venda desses gêneros, ou seja, isso vai ficar cada vez mais automatizado, a gente vai ver coisas do tipo. A gente está vendo hoje também as impressoras 3D ganhando cada vez mais mercado e o que isso implica no mundo, né? Eu já falei que as impressoras 3D são usadas, inclusive, para imprimir órgãos. Elas são usadas também por seu uso normal para imprimir objetos, peças, e olha o impacto que isso vai gerar no setor moveleiro, por exemplo. Você não precisa mais comprar uma cadeira na loja que vende cadeiras. Você quer uma cadeira, você baixa o design dessa cadeira da internet, você coloca nessa impressora 3D e a impressora 3D imprime a cadeira para você. Olha o impacto disso. Então, se você é um vendedor de loja de imóveis, você corre um sério risco da sua atividade ser substituída por esse equipamento bem aí. As pessoas não precisam mais comprar. O comércio varejista, o comércio de lojas, ele sofre um grande risco de ser substituído, principalmente objetos, né? Ele sofre um grande risco de ser substituído pela impressora 3D. Aí é um exemplo de uma impressora 3D. Ele usa um plástico, né, uma espécie de PVC, e aí vai produzindo a peça a partir do derretimento desse plástico. Como eu falei, já produzem objetos, alimentos e casas, e também casa. Já pensou construir uma casa numa impressora 3D? Você não precisa mais da construtora. Gente, cada situação dessa aí implica num efeito, numa consequência. Se você tem uma impressora 3D que constrói casa, por que você vai contratar um pedreiro? Por que você vai contratar um construtor, uma construtora? Né? As construtoras também, elas estão passando por uma, vamos dizer, todos os setores em geral, estão passando por uma reformulação de objetivos. E órgãos artificiais, como eu falei, né? Nós já temos isso no mundo, já existe isso, de um país ser totalmente uma sociedade digital, e esse país é a Estônia. A Estônia, ela já desenvolveu uma tecnologia que é baseada na tecnologia blockchain. A gente já vai falar sobre o que é essa tecnologia blockchain daqui a pouco, tá? E qual é a relação do blockchain com o direito. Eu recomendo muito que você procure se aperfeiçoar e estudar e entender a relação entre blockchain e o direito. Porque o Estado, já existe um Estado, os Estados, como a gente conhece hoje, tradicionais, organizados, os Estados democráticos de direito, o modelo em que eles estão organizados corre um risco de mudar radicalmente. Um pequeno exemplo disso que a gente tem é a Estônia. A Estônia, a sociedade da Estônia, ela é totalmente digital. O que significa isso? Tudo você faz através da internet. Mas professor, não tem hacker, não tem invasões e tal? É exatamente isso que o blockchain não permite. O blockchain é uma tecnologia que é impossível de você violar. Dizer impossível na internet é uma coisa assim um tanto delicada, né? Porque tudo é possível. Mas por quê? Você vai levar um esforço tão grande, mas tão grande para conseguir violar uma rede de blockchain,
que não vai valer a pena. É como se você precisasse de US$ 1 milhão em energia, em computadores, em um ataque massivo para conseguir US$ 1, por exemplo. É irracional. Então, exatamente pelo fato do blockchain ser uma tecnologia que surgiu recente e que permite a transição de informação de forma verdadeira, de forma fidedigna, ou seja, isentas de manipulação, de falsificação, isso vai mudar uma série de relações que a gente tem no mundo. Então, modelos de Estado, modelos onde você precisa confirmar a presença de uma pessoa, confirmar que a assinatura daquela pessoa naquele contrato é verdadeiro. Então, vocês já estão levando a ideia, por exemplo, dos cartórios. Os cartórios, onde a função deles principal é atestar a veracidade do negócio jurídico, da certeza de um negócio jurídico. Os cartórios seriam uma das atividades que iriam desaparecer por causa do blockchain, por causa dessa nova tecnologia, que já está sendo usada na Estônia. Então, na Estônia, apenas 3 situações exigem a presença física de um cidadão para fazer o ato. Primeiro, são 3 situações: casar, se divorciar e transferir um imóvel. Apenas essas 3. Todas as demais você faz eletronicamente. Você faz, por exemplo, a abertura de uma empresa, você faz todos os atos que você imaginar, contratos que não sejam esses de transferência de imóvel, você faz eletronicamente. Você não precisa estar presencialmente. A Estônia é um exemplo de uma sociedade totalmente digital, exceção desses 3 atos que vocês viram aí. Todo o resto você faz pela internet, você faz graças à tecnologia blockchain. E o que é essa tal blockchain? Se você comparar a internet sendo uma grande plataforma onde rodam aplicações nela, você vai ver que o www é uma aplicação que roda em cima da internet. Assim como tem o www que roda em cima da internet, que é onde você vê os sites, navega e vai para o site da faculdade, vai para o site do banco, enfim. Também o blockchain é uma plataforma que roda em cima da internet. Ela mal comparando, como se eu pudesse comparar, como plataforma, também como se fosse um www. Só que ela é bem diferente. São blocos, né, interligados, e chain é cadeado, né? Então, blockchain são cadeados interligados, né, correntes interligadas, que quando uma informação entra num ponto dessa corrente, ela automaticamente é replicada em todos os outros pontos. Então, por que eu disse que o blockchain é uma ferramenta que está imune a hackers, que não tem condição de se hackear? Porque quando você introduz a informação num ponto da rede, como eles são interligados, e são pontos de blockchain espalhados no mundo todo, quando você introduz uma informação num ponto, essa informação ela é replicada, eu estou simplificando aqui para vocês, tá, gente? Essa informação é replicada e você não consegue adulterar. Se você for no ponto seguinte e mudar essa informação, logo todos os pontos seguintes daquela rede não vão mais ser validados, não vão mais ser considerados íntegros, e aquela informação não vai ser validada. Então, ele não vai conseguir replicar essa informação em todos os pontos. E aí, por isso que o blockchain, ele é considerado imune a hackers, porque a energia que você precisaria era tão grande, você tem que atacar todos os blocos ao mesmo tempo para que todos os blocos sejam falsificados e mudem a informação anterior. E isso vai exigir uma energia elétrica enorme, você vai precisar de muitas máquinas funcionando, você vai precisar de uma força muito grande, o hacker falando, né? Você vai precisar de uma força muito grande, e isso não vai compensar, porque o que você vai conseguir não vai compensar o esforço que você vai ter. Então, por essa razão, é que se diz que o blockchain é uma plataforma que é inviolável, que você não consegue modificá-la.
E quais os efeitos disso? Bom, o blockchain, ele foi criado por uma entidade, né, que se chama Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, e esse rapaz, ou essa entidade, esse é um nome fictício, né, que se atribuiu. E quando ela bolou esse blockchain, surgiu uma série de efeitos. Um dos efeitos é que a informação é fidedigna. Então, por exemplo, hoje eu quero passar R$ 100 para o professor Marcelo. Viu, Marcelo? Vou passar R$ 100 para você, tá? Então, para eu passar R$ 100 para o professor Marcelo, o que eu faço? Ou eu pego fisicamente e entrego esse dinheiro para ele, mas a gente não está fisicamente, ou então eu vou a um banco, uma autoridade certificadora, um banco, e eu digo para o meu banco, olha, transfira R$ 100 para a conta do Marcelo, professor Marcelo. Aí o banco vai e comunica-se com o banco do Marcelo, diz, olha, o professor Rogério entregou R$ 100 aqui e disse que é para entregar R$ 100 para o Marcelo. Aí o banco do Marcelo vai e coloca na conta do Marcelo R$ 100. E aí o Marcelo vai, saca no banco e tira esse dinheiro. O que o Satoshi Nakamoto imaginou é você fazer esse processo sem precisar do banco. Olha só que legal. Eu entro na blockchain, digo que eu estou transferindo R$ 100 para o Marcelo. A blockchain, como é imune de falsificações, ela vai atestar em qualquer lugar que o Marcelo chegar e disser, olha, Rogério me passou R$ 100. Essa informação é fidedigna, porque ela não pode ser manipulada em nenhum elo da corrente. Então, o que acontece? Você não precisa mais, primeira consequência, você não precisa mais de uma autoridade certificadora para dizer que os R$ 100 está na conta do Marcelo. O blockchain já faz isso. E olha o efeito disso. Os bancos estão muito preocupados com o blockchain, estão trabalhando em blockchain, muitos deles, estão migrando para essa plataforma, porque um dos efeitos, um dos usos mais comuns do blockchain é transferência de dinheiro monetário. E aí criaram uma moeda virtual, o Bitcoin. Tem várias moedas virtuais, mas a primeira que criou e teve assim, um impacto muito grande foi o Bitcoin. Bit é a menor unidade de medida tecnológica e a coin é moeda. Então, se criou essa Bitcoin que roda com a tecnologia blockchain e você entra na blockchain, informa que você está transferindo não R$ 100, mas o equivalente a R$ 100 em Bitcoin para o professor Marcelo, e aí o professor Marcelo tem o equivalente em Bitcoin na conta dele, no blockchain, e ele pode ir na pizzaria e comprar uma pizza com o Bitcoin. Ele não precisa mais do dinheiro físico. E a pizzaria pega esse Bitcoin, que equivale aos R$ 100, e vai junto ao seu fornecedor e compra trigo, insumos, etc., com aquele Bitcoin. Ou seja, a moeda circulou de mim para o professor Marcelo, do professor Marcelo para a pizzaria, da pizzaria para o fornecedor de pizzaria, e assim sucessivamente. O fornecedor vai pagar os seus empregados, vai pagar os seus funcionários, tudo com Bitcoin. E em nenhuma dessas atividades o banco apareceu. Olha só que legal, você não teve que pagar tarifa bancária, você não teve que pagar nada. Veja que isso é uma revolução. E por ser uma revolução, olha o que acontece. O preço do Bitcoin é muito alto. Um Bitcoin, professor Marcelo, custa hoje, eu verifiquei ontem, né? Esse dado muda todo dia, mas eu verifiquei ontem, um Bitcoin custa R$ 38 mil. Então, olha aí, professor, não dá para passar um Bitcoin para o senhor, não. R$ 100 ainda dá, mas um Bitcoin não dá, não. R$ 38 mil. Então, o que a gente faz? A gente compra frações de Bitcoin, 0,000102% de Bitcoin, porque um Bitcoin é muito caro. Justamente por causa disso. Então, se você tem um Bitcoin, você se considera quase um milionário, porque é muito dinheiro, viu? Um Bitcoin. Vai comprando pedacinho em pedacinho até chegar num Bitcoin. E pesquisando no livro da Marta Gabriel, ela mostra uma
uma mineração de bitcoins, uma mina de bitcoins. A gente já ouviu falar em mina de ouro, né? Mas uma mina de bitcoins eu nunca tinha ouvido falar, né? E como é que uma mina de bitcoin ganha dinheiro no bitcoin? É, voltando aqui nesse quadro, vocês estão vendo os elos. Esses elos, cada elo desse tem um computadorzinho, tá? E quais as tarefas desse computador? Quando uma informação entra no blockchain, todos os outros computadores ficam numa busca desenfreada de descriptografar aquela informação e validar, por uma série de processos matemáticos, validar aquela informação, que aquela informação é verdadeira. Aí validou, passa para o próximo, e assim sucessivamente. Eles ficam validando essas informações, ficam buscando. Okay? E o primeiro computador que consegue validar a informação, ele é bonificado. Ele recebe uma bonificação, uma parte daquele Bitcoin, vamos dizer, é para ele. Por isso que os computadores, quando a gente fala minerar Bitcoin, são esses computadores correndo desenfreadamente, tentando decifrar o código daquela informação que está na rede. O primeiro que consegue, recebe uma bonificação. Aí os outros já vão atrás de outra informação, e isso se chama minerar Bitcoins. Para você fazer essa mineração de Bitcoin, professor, como é que a gente consegue um Bitcoin? Ou a gente compra um Bitcoin, ou a gente minera um Bitcoin, né? Para comprar um Bitcoin, você está vendo aí que é bem carinho, né? Um Bitcoin, 38 mil reais. E a outra opção, a gente pode montar uma mina de Bitcoin, viu aí, professor? Uma boa ideia, montar uma mina de Bitcoin. Aí, aqui é a mina da cidade de Ordos, na Mongólia, que é considerada, a Bitmain, é considerada uma das maiores minas de Bitcoins do mundo. Olha só como ela funciona. São vários computadores, esses são os mineiros, né? São os mineiros que ficam lá para que os equipamentos estejam funcionando. Então, ali tem vários computadores. Essas cenas me impressionaram muito, porque eu nunca tinha visto uma mina de Bitcoin, e essa daí é a mina de Bitcoin. Então, esses computadores, eles ficam processando, geralmente elas são instaladas onde os insumos são mais baratos, então onde a energia elétrica é mais barata, onde os salários são mais baratos, porque você precisa do grande insumo para minerar Bitcoin, você precisa da eletricidade para esses computadores funcionarem. Então, vocês estão vendo aí vários hacks de computadores interligados, né, e os mineiros fazendo a conservação deles aí, a análise deles. Então, olha lá o ventilador para refrigerar os equipamentos, ou seja, é assim que eles conseguem validar as informações do blockchain, e assim que eles conseguem ganhar dinheiro. E como um Bitcoin é muito caro, né, você imagina uma mina minerando quantos Bitcoins ele não consegue produzir. O que isso tem a ver com direito, professor? Blockchain. Bom, o blockchain, ele permite que a gente utilize os smart contracts, os contratos inteligentes. Isso no direito vai ser cada vez mais utilizado. Então, o que é um contrato inteligente? Contrato inteligente, eu poderia dizer assim, ó, você vai comprar um livro na Amazon ou numa livraria eletrônica. Você compra lá, e aí o livro é despachado da distribuidora, e por uma série de sensores, lembra da internet das coisas, que a internet está em todo lugar, está no caminhão da distribuidora, está na portaria do seu prédio, está na embalagem em que está o livro, vai estar um chip de internet, ou seja, a internet das coisas está em todo lugar. Então, em determinados pontos desse trajeto do livro da livraria ou da distribuidora, do vendedor até a sua casa, em determinados pontos desse trajeto, vão ter oráculos, e esses oráculos vão atestar por GPS, por sensores, de que aquele livro passou por aquele ponto. E sem a interferência de nenhuma pessoa humana. Não precisa o motorista da distribuidora coletar a assinatura do porteiro naquele recibo de entrega daquele livro. Não, vai ser tudo automatizado. Não vai ter a interferência humana. E automaticamente o oráculo vai atestar que aquele livro chegou no destino. Automaticamente o vendedor vai ser cientificado disso e vai receber o crédito.
Aí fechou a corrente, né? O vendedor mandou, tudo foi eletronicamente, não tem interferência do ser humano, até chegar no destinatário. Todas as informações, elas precisam ser fidedignas. O livro, o valor foi pago pelo consumidor, essa informação tem que ser fidedigna. Lembra do blockchain? Blockchain confere fidedignidade às informações. Depois, o livro foi para a distribuidora diz que está transitando com esse livro. Essa informação tem que ser fidedigna, tem que ser atestada, independente de fraude. A distribuidora atesta que chegou no destinatário, o livro. Tudo isso passa sem a pessoa humana, sem um humano atestar. São oráculos, são sensores que vão atestar, e o contrato todo vai se formar sem que tenha intermediários. E aí, veja só o que isso tem a ver com direito, né? Imagine que o oráculo fala que o livro chegou 2 dias atrasado do que o contrato previa. O contrato previa um dia X e o livro chegou 2 dias atrasado. E tem a previsão no contrato de uma multa. Uma multa, professor. Chegou atrasado o livro, tem a previsão do contrato de uma multa. Como todas as informações são fidedignas, impossíveis de serem hackeadas e impossíveis de serem contestadas, não há mais o que contestar. A multa é devida, a multa é legal. Então, quando você automaticamente for ao judiciário, o judiciário não precisa fazer audiência, professor. O judiciário não precisa ver documento, o judiciário não precisa ver mais nada, porque o contrato inteligente feito em blockchain significa que aquelas informações todas são fidedignas. Se o oráculo está dizendo que ele chegou 2 dias depois, o juiz não vai questionar, não vai fazer nada, vai simplesmente condenar a empresa a pagar a multa contratual. Ou seja, acabou esse negócio de duvidar da alegação do autor. Se a alegação do autor está realmente fundada em um smart contract, num contrato inteligente feito em blockchain, aquelas informações são fidedignas. E aí, o que cabe ao profissional do direito, né? Você vai perder a sua posição. Não, professor, e agora? Como é que eu faço? Eu vou perder a minha posição para um programador de computador que vai elaborar um algoritmo e vai fazer um contrato inteligente. Então, quem quiser fazer contrato de compra e venda, aluguel, etc., não vai mais procurar um advogado, vai procurar um programador que vai fazer um algoritmo que vai fazer o meu contrato inteligente. O que eu faço, professor? Você vai aprender a fazer contratos inteligentes. Você vai aprender a escrever algoritmos. É sério, professor? É sério. Você vai precisar aprender a escrever algoritmos de computador e para que você possa fazer os contratos inteligentes. Você vai escrever os contratos inteligentes. Você vai prever toda a trajetória do contrato, você vai prever todos os oráculos onde vão estar, e você vai precisar dessa habilidade, desenvolver essa habilidade. Então, gostando ou não gostando, vamos ter que aprender informática, vamos ter que aprender algoritmos, vamos ter que aprender toda essa linguagem, porque isso vai manter a nossa atividade econômica. Não se desespere, não é tão difícil assim quanto parece, né? O algoritmo, mal comparando, é como se fosse uma receita de bolo, né? Se acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Primeiro você põe os ovos, depois a manteiga, depois isso, depois isso, depois isso. O algoritmo, na lógica, é isso. É como se fosse uma receita que você vai dizendo onde cada passo vai seguir. E por isso que eu falei logo no começo, quando a gente começou a falar em blockchain, tudo que você puder ler sobre blockchain e o direito, você leia. Tudo que você puder ler sobre blockchain, contratos inteligentes e o direito, você leia. Porque você vai precisar, daqui a pouco, dos contratos inteligentes. A Amazon vai te contratar só se você souber fazer contratos inteligentes, né? A empresa XYZ vai te contratar só se você souber fazer contratos inteligentes. Porque é isso que vai ser o normal. Os contratos tradicionais, aquele que você assina, leva num cartório para reconhecer a assinatura, esse modelo de contratos, que hoje ainda funciona, ele está destinado a desaparecer. Os contratos inteligentes, eles vão substituir os nossos negócios.
E aí os algoritmos estão em todo lugar, né? Estão no contratos inteligentes, estão no Waze, no spam do seu e-mail, que ele mesmo já identifica qual é o e-mail que ele acha que você não vai querer ler, estão nos veículos autônomos, estão na Bolsa de Valores, estão em todo lugar, os algoritmos. Eles não são coisa, assim, do outro mundo, né? Você já convive com eles, mesmo sem saber, eles estão aí em todos esses lugares. Tem um algoritmo muito inteligente, assim, muito interessante, professor, no McDonald's. O McDonald's começou a utilizar a inteligência artificial para vender sanduíche. E qual é a ideia desse algoritmo? É uma coisa simples, tem naqueles letreiros do McDonald's, né, que ficam passando aqueles sanduíches lá, que você vê lá, que é tudo bonito, né, tudo grande e tal, quando você compra não é tão assim, mas enfim, tá lá, todo bonito e tal. E aí, qual é a ideia? É você começar a saber o seu perfil de consumo, o McDonald's começa a saber o seu perfil de consumo, qual é o sanduíche que você compra com frequência e que você vai tender a comprar novamente, e ele começa a ver os seus hábitos de consumo e começa a colocar no letreiro, quando o seu carro chegar, um sensor lê a sua placa e ele coloca no letreiro o sanduíche que você tá acostumado a comprar. A partir dos pedidos anteriores, do seu pedido anterior, então, professor, você chegou lá no McDonald's, um sensor leu a sua placa do seu carro e já colocou naquele letreiro, naquela televisão, o sanduíche que o senhor costuma comprar. E a tendência é que você seja entusiasmado a comprar mesmo aquele sanduíche. E aí isso já é uma realidade, já tá acontecendo, os algoritmos estão em todo lugar, até numa lanchonete do McDonald's, para você comprar. E isso significa que o McDonald's e todas essas empresas, elas estão atrás dos seus dados, porque isso vale muito dinheiro. Outra coisa que vale muito dinheiro na internet são os seus dados. Seus dados pessoais, seus hábitos de compra. Esses dados pessoais, eles também são tratados por algoritmos. Então, você está na internet, visitando, por exemplo, você quer comprar um computador, um notebook. Você entrou na internet para pesquisar o notebook. Curiosamente, a partir dessa pesquisa que você fez no notebook, toda vez que você entra na internet, as ofertas de propaganda são de notebooks. Né? Como é que ele soube que você estava pesquisando notebooks? Como é que ele sabe? Será que ele tem alguma ferramenta especial? Não, gente. Ele trabalha com a mineração de dados também, mas dados especiais. São dados dos seus hábitos de consumo. Isso vale muito dinheiro. Essa mineração de dados privados, dados pessoais, elas têm até cotação, elas têm valor, né? Seus dados são vendidos por 7,5 centavos de dólar, né? Já foi feita uma pesquisa e já conseguiu quantificar quanto é que os seus dados podem ser vendidos. Porque eles são usados para N situações, para monetização, para crédito score, score de crédito. Então, seus dados são efetivamente bastante valiosos, né? Um caso bem drástico em que houve essa mineração de dados pessoais foi um caso que a gente estuda, que é o caso Target. A Target é uma varejista lá nos Estados Unidos que trabalha com marketing e começou a chegar na casa de um cidadão propagandas da Target de carrinhos de bebê, de fraldas descartáveis, de roupas para grávida. Aí o senhor ligou para a Target e disse assim, olha, mas por que vocês estão mandando essas coisas aqui para casa? Não tem ninguém grávido aqui em casa. Por que vocês estão começando a mandar essas coisas? E aí a Target falou para ele, sabe o que é? O senhor tem uma filha adolescente, não tem? Tem. Essa sua filha adolescente andou pesquisando informações sobre gravidez, sobre fralda descartável, sobre carrinho de bebê, sobre roupa de grávida e tal. E aí nós começamos a mandar essas informações para sua casa. Moral da história, ele descobriu, professor, que a filha dele, adolescente, estava grávida pela Target. A Target falou para ela que
A Target falou para ele que a filha dele estava grávida. Isso é um caso muito emblemático para mostrar como essas empresas elas são invasivas na nossa privacidade e elas colhem os nossos dados e depois vendem, utilizam isso para fornecedores. E aí eu trouxe aqui a minha conta Google, né? A minha conta não é que é a minha conta, né? É o site onde você vai saber, você, professor, os alunos estão assistindo, você vai saber tudo que o Google sabe a seu respeito, né? Não seria interessante saber? Você vai nesse endereço, minhaatividade.google.com/minhaatividade, em inglês, myactivity, google.com/myactivity. Você vai nesse site, do próprio Google, ele vai pedir a sua conta Google, sua senha Google, e aí você vai colocar, mas aí você tem que se sentar, ficar calmo, porque você não tem ideia do que o Google sabe a seu respeito. Todos os lugares onde você passou, todas as pesquisas que você fez no Google, olha, isso é sério, todas as pesquisas que você fez no Google, sabe aquelas pesquisas que você quer que ninguém saiba que você fez? Aquelas mesmo. Todas as pesquisas que você fez no Google, tudo o que você fez no Google desde o dia em que você nasceu para o Google, tá? Todo mundo que tem telefone Android, obrigatoriamente tem que ter uma conta do Google. Então, tudo que você fez, sabe aquelas fotos que você passou para alguém que você não queria que ninguém visse e você tirou pelo seu aplicativo Android, que é do Google, o Google viu, tá? Aquelas fotos o Google viu. Então, você não tem... você tem que ficar sentado porque você vai ficar espantado. Tem um aplicativo aí dentro do Minha Atividade, que é um mapa mundi. Ele mostra em todos os lugares por onde você andou. Ele registra pelo GPS todos os lugares que você esteve. Todas as redes Wi-Fi que você conectou. Tudo isso vai para o Google. E o Google tem essas informações para você. Então, a polícia utiliza... A minha mandar aqui. Já de inteligência artificial, entrou alguém com o áudio ligado, né? A polícia utiliza a conta Google como ferramenta de investigação, professor. Olha só que legal. Não precisa mais fazer aquele método, né, trabalhoso de investigação policial e ficar de campana e ficar, né, e fazer busca e apreensão dentro de casa. Você não precisa. Você tem a conta Google do suspeito? Tenho. Então, você pede a quebra do sigilo da conta Google e o Google vai informar para a justiça se aquele telefone esteve naquele lugar, suposto local do crime. Então, é muito, muito importante todas essas informações que a Google tem a respeito da gente. Uns usam para o mal, né? Outros usam para o bem, né? Que é uma polícia, por exemplo, utilizando para isso. Então, assim, veja tudo que o Google tem a seu respeito e você pode desativar, tá bom? Você pode desativar essas informações, mas, em geral, elas são ativadas por padrão. E aí você olha lá e sabe que o Google sabe tudo ao seu respeito. Essas coisas são tão invasivas que uma empresa de vibrador foi condenada, olha aí, vibrador, pessoal, uma empresa de vibrador foi condenada por recolher dados sobre a atividade sexual dos utilizadores, tá? Esses dados são tão valiosos, né, você imaginar em quantos minutos uma pessoa consegue chegar ao clímax sexual. Você imagina quanto vale essa informação? Pois a fabricante do vibrador tinha essa informação, ela ficava guardando essas informações, e ela foi condenada no Canadá, porque essas informações ela tinha acesso a essas informações, são informações sensíveis. A gente tem aqui um equipamento, um programa da Adobe, que é chamado o Photoshop da voz, né? É o Project Vocal. O Project Vocal é um programa da Adobe que imita a voz de qualquer pessoa. Você imagina aí o hino nacional sendo cantado na voz do Bono, né, do YouTube, alguma coisa assim, pois o Project Vocal imita a voz de qualquer pessoa. E tem uma série de consequências a isso, né, no direito, para o direito autoral. Como é que fica essa questão do direito autoral? A voz humana tem proteção jurídica,
Tem, mas o timbre não. E aí, como ele consegue imitar o timbre da voz, fica como um vácuo jurídico. Como é que você vai resolver essas questões do ponto de direito autoral? Então, quem vai estudar direito autoral, quem já estuda direito autoral, estudar esse case aí, o Project Vocal, é um estudo, meu colega no doutorado estava estudando isso daí, na questão das interceptações telefônicas, professor. Como o Project Vocal ele imita a voz de qualquer pessoa, então agora se poderia forjar uma interceptação telefônica em que a única confiável ali é a voz, né, a voz da pessoa, e como já se pode, isso é real, o Project Vocal já permite que você imite a voz de qualquer pessoa. Pessoas inocentes poderiam ser levadas à cadeia, à prisão, por utilização de inteligência artificial no Project Vocal. Já tem usos milhares, né, de inteligência artificial. Tem crimes digitais, esses são fichinhas, né? Alguém invade o seu dispositivo eletrônico e consegue a sua senha de banco e consegue fazer isso. Mas não é nem isso que eu vou falar aqui em crime digital. Os bandidos já estão usando drone para invadir as casas. O drone está sendo um integrante da quadrilha, né? Olha, a criatividade, né, para o bem e para o mal não tem limites. Então, já há quem defenda. Eu estive num congresso lá na Unifor, professor, em que uma dos palestrantes do evento defendeu o direito de sequela dos dados. Se os dados são meus, se esses dados têm valor econômico, eu tenho direito a recuperá-los. E defendendo, portanto, quem estuda direito civil, patrimônio, né, propriedade, né, o direito de sequela. Os dados são o quê? São uma coisa. Os dados eles são um bem. A gente sabe que os bens imateriais também são protegidos juridicamente. Então, ela estava defendendo na palestra dela o direito de sequela por conta de ir buscar esses dados. Então, a revista The Economist, ela fez uma capa que foi muito famosa, que os dados são um novo petróleo. Olha só, os dados são um novo petróleo. Então, as empresas Google, Facebook, Amazon e tal, que trabalham com dados, elas são muito valiosas porque os dados são os novo petróleo. E aí tem uma revista, tem um dado da revista super interessante, que também é super interessante, né, como diz a revista, que ele fez a divisão de quanto vale o Google e quanto vale o Facebook, e dividiu pelo número de usuários. E descobriu que cada usuário vale o valor para o Google de $364 e cada usuário do Facebook vale o valor de $243. Então, se o dólar está a R$5, professor, aí a gente está valendo o quê? R$1.000 e tantos para o Google e o quê? R$1.000 para o Facebook, mais ou menos. Então, há quem defenda que o consumidor tem esse direito de sequela de ir buscar esses dados. Então, eu vou retirar os meus dados do Google, vou retirar os meus dados do Facebook e você vai ter que me pagar por esses dados, porque você utilizou esses dados e você gerou receita a partir desses dados. Isso é uma boa discussão, professor, para quem vai estudar direito civil, ou quem está estudando direito civil, tem todos os blocos aí do curso, né, todos os períodos do curso estão assistindo. Então, tem quem estuda direito civil, direito de sequela, estude essa questão dos dados, que os dados têm valor econômico e como você vai resgatar, porque são 2 bilhões de usuários no Google, né? Então, é muito cliente em potencial que você tem aí para poder entrar com essas ações para buscar esse dinheiro. Aí eu trouxe aqui um quadrinho da revista super interessante, que ela mostra o que eles sabem de você, Google, Facebook e tal. Gente, vocês não imaginam o que um telefone sabe a respeito de você. Você imagina assim, eu vou desligar o meu GPS e o meu telefone não vai saber onde ele está. Não, lendo engano. O GPS é apenas uma das formas do telefone saber onde ele está. Você pode, basicamente, um telefone sabe onde ele está por quatro formas.
Uma é o GPS, é a forma clássica de GPS, você vai e desliga o GPS. Pronto, agora o Google não me acha. Não, você ainda está com o Wi-Fi ligado. Se você está com o Wi-Fi ligado, todo o Wi-Fi sabe onde ele está, porque a posição geográfica dele é informada. Então, se você desligou o GPS, mas o Wi-Fi está ligado, o Google sabe onde você está pelo Wi-Fi. Aí você, tá bom, professor, vou desligar o GPS, vou desligar o Wi-Fi, e agora não tem mais como o Google me achar. Errado, tem. Ele usa a antena de celular para localizar. Como ele é um dispositivo de rádio, ele está emitindo sinais para uma antena. E aí ele pega essa antena e toda a antena sabe aonde ele está. Tem uma precisão de alguns metros. Ele faz um cálculo e imagina, pela intensidade do sinal, quantos metros você deve estar da antena. E aí toda a antena sabe a posição geográfica que ela está, portanto, fazendo um simples cálculo matemático, o Google sabe também onde você está. Aí pronto, agora eu vou desligar o Wi-Fi, vou desligar a internet, vou desligar o GPS, agora o Google não sabe onde eu estou. Errado. Os telefones ainda se conversam entre eles. Se você desligou tudo isso, mas não desligou o seu aparelho está funcionando, ele é um emissor de rádio. Ele está conversando, sem que você saiba, com um telefone do lado, do seu parceiro, do seu colega e tal. Então, você teve todo esse problema, esse trabalho de desligar tudo, né? Desligou o Wi-Fi, GPS, desligou o 3G, pronto. Mas se você não desligar o aparelho, ele sabe onde você está. A hora que você voltar a se conectar pela 3G, internet e tal, ele registrou aquela informação e ele vai mandar para o Google, então o Google descobre onde você está. Então, assim, não tem solução, né? A única solução é você desligar o telefone. Use para ligar. Tem gente que faz isso. Eu não faço. Tem gente que não consegue ficar desgrudada do telefone. Mas a recomendação é que se você realmente quer privacidade, você desliga o telefone e só usa quando você for chamar, porque eles sempre estão captando dados e sempre estão emitindo dados. Eles estão captando, inclusive, o microfone do telefone. Quem tem o aplicativo Facebook, o aplicativo Google Now, o aplicativo da Siri, ele percebe que o telefone está sempre captando o que você está falando no microfone, mesmo que você não esteja com o celular aberto. É só você pensar, né, quando você ativa a Siri, e aí Siri, aí ela automaticamente, ela já se liga. Por quê? Porque ela está ouvindo tudo, eles estão ouvindo tudo o que você está falando. Então, assim, a revista é super interessante, ela fez uma matéria que diz assim, olha, ele sabe quanto você ganha por mês, porque ele verifica as lojas que você frequenta, as coisas que você compra e tal. Então, ele já sabe mais ou menos quanto você ganha por mês. Ele sabe o que você comprou, inclusive fora da internet, tem algoritmos que permitem vigiar suas compras nos sites e faz, inclusive, monitoramento dos cartões de crédito. Então, sabe tudo que você comprou, sabe as doenças que você tem. Lembra que eu falei do Dr. Google? Você vai acessar o Google e aí o Google já sabe se você está acessando sintomas daquela doença, né? Coronavírus. Se você está acessando sintomas daquela doença, provavelmente você está com aqueles sinais ou com aqueles sintomas e o Google sabe se você está doente. Então, ele vai começar a bombardear você com informações sobre plano de saúde, clínica médica, remédios, laboratórios. Então, essa informação vale dinheiro. Ele sabe os lugares onde você esteve. O Google monitora a sua localização pelo 4G, pelo GPS, por tudo isso que eu falei para você. Então, ele sabe todos os lugares onde você esteve. E sabe se você traiu o seu cônjuge. Olha só, que interessante. O Google sabe com quem você esteve, porque os celulares estavam próximos, então ele consegue identificar que o celular X esteve próximo do celular Y, naquele determinado horário. O Google sabe com quem você esteve, onde e quando isso aconteceu. Se acessadas pelo seu cônjuge, essas informações fatalmente revelariam um caso de adultério, mesmo que você apagasse todas as mensagens do seu celular. Então, não adianta apagar o celular.
as coisas estão tudo lá, estão todas lá no servidor da Google. Desafiador, né? O que eles fazem com nossos dados são bastante controversos, né? A gente tem casos emblemáticos aqui, que é o caso da Cambridge Analytica, que interferiu na eleição, isso já está documentado pelo Senado americano. Tem até um documentário no Netflix chamado Privacidade Hackeada, quem quiser assistir e entender como é que a Cambridge entrou nesse escândalo e que ela usa realmente os dados pessoais para insuflar ou para tentar convencer os indecisos, que é quem decide uma eleição, né? Isso é um case que foi feito nos Estados Unidos, né, na eleição do Donald Trump. Eram 3 cases que estava sendo estudado. Um era na eleição dos Estados Unidos, em que foi utilizados os algoritmos para interferir no processo de escolha do eleitor. O segundo foi no Brexit, né? E um terceiro caso que estava sendo analisado era no Brasil, e em que estava sendo analisado o poder dos algoritmos utilizados nessas redes sociais para interferir no processo de escolha. Então, é muito interessante assistir esse documentário Netflix, Privacidade Hackeada, que você vai entender melhor como funciona. Nós temos no Brasil, quem gosta desse tema, a gente tem a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Nós não estamos assim tão órfãos, né, de legislação. A gente tem uma legislação que protege a gente. O problema é que essa lei ela tá sendo postergada periodicamente, e agora mais uma vez por conta da pandemia, do coronavírus, foi postergada, ela está cada vez mais sendo postergada a sua implementação, porque ela traz reflexos muito grandes para as empresas que trabalham com dados pessoais. Então, é bem interessante você analisar isso. Gente, de tudo a gente falou aqui, ó, vício digital. Será que você está viciado digitalmente? Os especialistas da matéria falam que você está em situação de vício digital quando você verifica o e-mail ou rede social quando acorda, ou a última coisa que você faz antes de dormir. Quando você está constantemente navegando ou teclando. Quando você preferir estar online a sair com a sua família. Quando você posta, twitta ou tecla, mesmo na presença dos outros. Quando você sente necessidade de voltar ao online. E quando você se incomoda, quando ficou desconectado por 24 horas. Esses aí são os sintomas de vício digital. Se você está nesses sintomas, saiba que você está no vício digital. Professor, eu só gostaria de, se o senhor me dissesse o tempo que a gente ainda tem, porque a gente... Professor, já está próximo às 12 horas, certo? Mas fica a seu critério. Certo? Acho que 12 horas, mais ou menos, falta 10 minutos para as 12. Certo? Aí encerra 12. Mais ou menos. Mas fica a seu critério. Tá. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre a inteligência artificial e em geral, para a gente se deter um pouco mais sobre a inteligência e o direito. A inteligência artificial, gente, então, é a área que lida com esse desenho dessas máquinas, da capacidade de imitar a inteligência humana. É isso que a inteligência artificial, quando a gente começa a falar em inteligência artificial, a gente sempre lembra do Alan Turing. Alan Turing é o inventor da máquina de Turing, e a máquina de Turing, ela é uma máquina que ficou muito famosa porque isso, em 1930, ele inventou, porque do lado estaria uma pessoa humana, e do outro lado, a pessoa que estava do lado de cá não sabia se estava uma máquina ou se estava um ser humano. Então, ela começava a entrevista, começava a conversar, disse, olá, tudo bem, como é que você está, e tal. Começava a fazer várias entrevistas pelo computador, e do outro lado, ela não sabia se era um ser humano ou se era uma máquina. E no final do teste, ela tinha que responder a pergunta, você conversou com uma máquina ou com um ser humano? E aí, se um determinado número de pessoas dissesse que conversou com um ser humano, e na verdade era uma máquina, aí significa que a máquina passou pelo teste de Turing. Ela imitou a inteligência humana. Porque não tem ninguém programando a máquina. Ela mesma recebe a informação, ela mesma processa por inteligência própria e ela mesma responde.
Então, o teste de Turing ele ficou famoso, isso desde 1930, e já tem vários exemplos de máquina conseguindo superar o ser humano. A gente tem o Garry Kasparov e o Deep Blue. O Deep Blue conseguiu já vencer o Garry Kasparov, um enxadrista. E em 1997, a inteligência artificial venceu a inteligência humana. Teve um outro caso, que foi em 2014, um chatterbox, que é aquele chat que a gente conversa, professor, que a gente acha que está conversando com alguém, mas é um programa de computador. O chatterbox, o Eugene Goffman, ele venceu o teste de Turing. Ele conseguiu, as pessoas pensavam que estava conversando com uma pessoa, e quando na verdade se descobriu, estava conversando com uma máquina. Um documentário que tem na Netflix, chama AlphaGo, de 2016, mostra quando o programa AlphaGo, que é uma inteligência artificial, como ela conseguiu derrotar o campeão mundial de Go, que é um jogo que tem na China, no Oriente, muito interessante. Aí, quando a gente fala também de inteligência artificial, a gente lembra das leis da robótica, de Asimov, Isaac Asimov, e que as leis, elas são muito interessantes. A primeira diz assim: um robô não pode ferir um ser humano, ou por ação ou por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Terceiro, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. São as 3 leis da inteligência artificial de Asimov. E os robôs estão por aí, professor. Olha, já tem robô recebendo cidadania na Arábia Saudita. Então, a gente tem aqui a robô Sofia, foi a primeira robô que recebeu cidadania de um país. É muito curioso isso que a gente está vivendo, né? Os robôs recebendo cidadania. Será que o robô tem direito? Será que tem personalidade? Robôs professores, a Bina 48 se torna o primeiro robô a dar aula numa faculdade. Então, a gente já tem robôs sendo professores. A gente tem inteligência artificial escrevendo livros. A gente tem inteligência artificial sendo testemunha num processo, professor. Isso aqui é muito curioso. Teve um homicídio nos Estados Unidos em que a única testemunha era a Amazon Echo, ou Amazon Alexa, que é aquela assistente virtual, assistente da Amazon. E como ela ouve tudo que está se passando dentro da casa, não tinha nenhuma testemunha ocular, a única testemunha era ela. E se passou uma disputa jurídica para saber se era possível quebrar os dados da Alexa e poder acessar. A Amazon negou, a Amazon não autorizou, e a defesa da Amazon é porque, como a Alexa tinha personalidade, ela defendeu essa tese aí da e-personality, ou seja, ela teria personalidade eletrônica, porque ela tem inteligência artificial. Isso, para o direito, como é que isso vai ser revelado, professor? Como é que a gente vai trabalhar essa questão? Os robôs têm inteligência, tem personalidade? Inteligência, sim, né? Inteligência artificial eles têm, mas será que eles têm personalidade jurídica? Então, já se começa a defender a tese da e-personality, que é a personalidade eletrônica. E esse caso voltou de novo à tona num outro caso, agora recente, do ano passado, em que a Alexa também vira testemunha num outro caso de homicídio. Então, cada vez mais, essa discussão vai para os tribunais. Quem estuda processo penal, aí, quem estuda a teoria da prova, como é que vai ser analisada essa questão, né? Como é que os robôs vão dar depoimentos. Tem robôs que são também robôs sexuais, professor. Olha só, a Harmony 3.0 é um robô sexual com inteligência artificial. Então, o robô é capaz de fazer uma série de expressões faciais, piscar, mover a cabeça, mexer a boca de acordo com os sons que produz. A interface de inteligência artificial está exclusivamente na cabeça, portanto, não está claro se a inteligência artificial pode controlar o seu pênis biônico. Professor, tem robô sexual, inclusive masculino e feminino, né? E aí, como é que fica essas situações, né? De repente, você recebe no seu escritório de advocacia esse senhor aqui, que está aqui do lado da Harmony, e dizendo: eu quero proteção jurídica para ela, eu quero que ela fique como minha herança, porque ela é minha inteligência artificial, ela tem vontade própria. Então, como é que você vai trabalhar essas questões jurídicas, né? Então, é tudo muito inovador, né?
A China já faz um controle social de todos os seus funcionários, de todos os seus habitantes. Agora vocês estão vendo muito em voga isso por conta do coronavírus, que a China faz a fiscalização das pessoas, mas isso já é feito há muito tempo. A China faz um score social. Então, se você brigou com seu vizinho, se você não pagou a conta do condomínio, se você não vai, tudo é medido em score. E aí, episódio do Black Mirror que mostra isso é o Nosedive. O Nosedive mostra, quem quiser saber como é que a China faz o ranking, o score social, você assiste o Nosedive do Black Mirror, que é realmente uma série que mostra que não é mais distopia, né? Já é realidade. E o que o direito tem a ver com tudo isso, né, professor? Que nosso foco aqui é o direito, né? Então, os robôs já estão substituindo juízes. A Estônia quer substituir os juízes por robôs. Então, a inteligência artificial, ela vai poder, então, decidir em vez de ser a pessoa humana, vai ser a inteligência artificial. Mais uma vez a Estônia, né? Problemas que isso pode trazer. Isso já existe, gente. Já existe. Nos Estados Unidos, existe um algoritmo chamado Compass. Esse algoritmo, ele ele decide para o juiz quem vai ter liberdade provisória, quem vai aguardar o processo solto, ou quem vai aguardar o processo preso. Então, quando chega um caso criminal, o juiz coloca os dados no Compass, o Compass roda uma série de algoritmos e ele faz uns cálculos da probabilidade daquela pessoa vir a cometer um novo crime. E, no final, entrega para o juiz uma decisão, entre aspas, né, dizendo que aquela pessoa deve aguardar o processo preso ou se aquela pessoa deve aguardar o processo solto. Isso já existe, é um algoritmo lá nos Estados Unidos que chama Compass. E o juiz, com a resposta do algoritmo, ele decide se a pessoa vai aguardar o processo preso ou aguardar o processo solto. Só que fizeram uma auditoria no algoritmo, professor, e descobriram que o algoritmo era racista. Se o réu fosse negro, ele tinha o dobro de chance de ficar aguardando o processo preso. Então, eles fizeram o estudo desses dois casos. É muito interessante a análise. E, de fato, descobriram que o algoritmo era racista. Se a pessoa fosse negra, ele tinha maior chance de ficar aguardando o processo preso, mesmo sem antecedentes, né? Então, isso é um problema sério. No Brasil, isso já existe. Não nesse nível do Compass, mas o STF já utiliza a plataforma Victor para fazer a leitura de petições e identificar os temas em que os recursos estão embasados. Então, ele já lê a petição para o juiz. Isso já é uma realidade, né? Um processo, e está aqui a entrevista do ministro Dias Toffoli falando, né, um trabalho que levaria 40 minutos por um funcionário, de ter que ler aquilo, é feito pela inteligência artificial em 40 segundos, né? Há um mito de que o juiz não lê petição inicial de advogado, né? E aí, olha, eu trouxe esse exemplo aqui, que foi muito famoso nos sites jurídicos há um tempo atrás, que o advogado, já pressupondo que o juiz não iria ler a petição inicial, né? Porque o juiz tem muito trabalho a fazer e tal, e aí ele bolou um negócio muito interessante, professor. Ele bolou um vídeo em que ele explicava a petição inicial para o juiz. Então, eu consegui pesquisar e achei o QR Code que ele colocou na petição inicial. Então, quem quiser ter a experiência do juiz, né, foca nesse QR Code aqui, e vê o vídeo que o advogado está explicando. Então, o advogado começa falando lá, né, tudo bom, excelência, que bom que você está aqui, essa petição trata disso. Ou seja, é muito curioso isso daí, ele ficou muito famoso, o advogado pensou fora da caixa, né, encontrou uma forma, e imagina-se que os juízes não leem petições, eles já vão diretamente para o pedido, leem quanto menos os fatos, isso é o que dizem, né, professor? Eu sou suspeito a falar, eu não posso me manifestar. Mas, então, o advogado pensou numa coisa interessante, né? Já que tem esse problema, vamos resolver. Vamos fazer um vídeo e explicar para o juiz. Então, eu trouxe aí o algoritmo, quem quiser ter a experiência, é só focar e
e vai para um vídeo do YouTube, onde ele explica, e está aí o nome do advogado, onde ele explica como ele conseguiu fazer, e ele está explicando a petição inicial. Muito interessante. Quem quiser se aprofundar nesses temas sobre plataformas do direito nessa nova revolução industrial da inteligência artificial, já tem as chamadas Lawtechs, né? As Lawtechs, uma delas aqui eu trouxe o site, é a Legal Labs. Você acessa a Legal Labs e tem uma série de ferramentas, tem a Vitória, tem a doutora Luzia, o Nomus, tem a OAB Juris, tem uma série de ferramentas que já utilizam a inteligência artificial para elaborar a petição, para fazer predições de como o juiz vai julgar. Tem empresas que já ganham dinheiro, como essas, por exemplo, já ganham dinheiro com predições. Então, você faz uma análise de dados, você pega uma inteligência artificial, começa a receber esses dados e coloca num algoritmo e você já consegue mensurar a probabilidade de êxito daquela ação, a partir do momento que você está captando esses dados e como os juízes, por exemplo, de Teresina, como os juízes das varas cíveis de Teresina decidem. Então, você começa a captar esses dados, o juiz da primeira vara cível com relação a contrato de locação comercial revisionário, como é que ele está decidindo? Aí começa a fazer a tabulação desses dados, obviamente que tem programas para isso, e aqui tem alguns que você pode utilizar. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que você tem uma predição. O que é uma predição? Você já prevê qual o índice de êxito daquela ação. Isso já existe, hoje em dia tem essas várias plataformas aqui. Tem uma outra plataforma que trabalha basicamente com predição, que é a Juristech. A Juristech e a Deep Legal. A Deep Legal e a Juristech são duas plataformas que você pode entrar lá e se informar como é que elas funcionam, e elas funcionam basicamente com predição e uso de inteligência artificial. Então, quando o cliente vai consultar você como advogado para saber o índice de êxito daquela ação, você já tendo a predição, você já tendo todo esse levantamento prévio, você já vai informar para o juiz, para o seu cliente, de uma forma mais fundamentada, né? Que isso implica em renda, né, em investimentos, em dinheiro, porque o seu cliente precisa que a sua resposta seja eficiente, porque tem investimentos que estão dependendo dessa informação. E se você não tem esses dados, se você não trabalha com essas ferramentas, você também vai ficar deixando o seu cliente, você deixa o seu cliente em maus lençóis, né? Tem uma empresa que trabalha fortemente com inteligência artificial no Brasil, que é a Softplan. A Softplan, ela fornece o SAGE. O SAGE é um sistema que está em vários tribunais do Brasil e está no maior tribunal do Brasil, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. E tem uma funcionalidade do SAGE que ele lê a petição para o juiz. Lembra a história de que o juiz não lê a petição, professor? Tem uma funcionalidade do SAGE que ele lê a petição para o juiz e ele já retira tudo que não for fatos e tudo que não for pedido. Então, ele já concentra já enxuga aquela petição e já mostra para o juiz só os fatos e o pedido. Ele já reconhece, por uma série de algoritmos, que aquela parte de jurisprudência, citação de doutrina e tal, ele já reconhece que aquilo é uma citação de jurisprudência, ele já reconhece que aquilo é uma citação de doutrina, e aquilo não importa num primeiro momento para a análise do juiz. Num primeiro momento, ele levanta os fatos e levanta o pedido. Aí, se o juiz quiser, ele acessa depois a fundamentação com relação à jurisprudência, doutrina e tal. Olha, isso aí, o trabalho que um funcionário assessor do juiz iria ter, de 40, 50 minutos para ler a petição e fazer o resumo para o juiz, o SAGE já faz. É uma plataforma que já faz. Então, assim, são usos dentro do direito da inteligência artificial, e isso já está acontecendo de longa data, não é de hoje, não, tá? Já está acontecendo. Então, gente, eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente sobre esse envolvimento da inteligência artificial com o direito. Lembrando para vocês, a tecnologia não é boa nem má, ela depende do uso que é dado a ela. Nós temos que ter cuidado com a nossa privacidade, porque a gente está com dados circulando a todo momento, nosso celular está captando tudo, a todo tempo. Se preocupem muito com as soft skills, é isso que não vai deixar você
fora do mercado de trabalho, porque as empresas vão procurar profissionais que tenham essas habilidades: criatividade, negociação, resiliência, pensar fora da caixa, conexão, rede. Procure desenvolver as suas soft skills, tem cursos para isso, tem workshops para isso, procure seminários, congressos, e tudo que você puder desenvolver as suas soft skills, você vai estar mais próximo de se manter dentro do mercado de trabalho. As mudanças na sociedade são muito grandes, então as nossas relações estão mudando enormemente, então nós estamos passando agora por uma fase de mudança radical, mudança de relações sociais, mudança de consumo, então se acostumem que essas mudanças vão ficar cada vez mais frequentes. Hoje, agora, é por uma situação de saúde, mas amanhã vai ser por uma situação econômica, ou por uma situação mesmo de comportamento cultural. Essas mudanças, elas são constantes, e se acostumem que elas vão acontecer. O ideal não é ficar frustrado, revoltado e esbravejando contra essas mudanças, é entender que elas vão acontecer, são naturais, fazem parte da mudança, da dinâmica do mundo, e de que forma a gente pode se adaptar e melhorar. A nossa comunicação vai ser cada vez mais influenciada pela tecnologia, é isso que a gente está fazendo hoje, que é um exemplo disso. Nós estamos usando a tecnologia para nos comunicar, e esses conceitos de empatia, emoção e ética, nenhum robô do mundo vai conseguir desenvolver. Nenhum robô do mundo vai conseguir ter empatia, que é você sentir a dor do outro. Nenhum robô vai conseguir desenvolver emoção, e nenhum robô vai ter a noção de ética que a gente tem, de fazer a coisa certa quando ninguém estiver olhando, né? Como o professor Mário Sérgio Cortella fala, né? Ética é fazer a coisa certa, né? Fazer a coisa certa, vírgula, quando ninguém estiver olhando, né? Isso que é a ética. Então, o robô, ele não vai conseguir desenvolver essas habilidades humanas que ainda vão estar presentes. Então, assim, não se preocupem que os robôs não vão substituir a gente em tudo. Em boa parte, vão substituir, sim. Isso é uma verdade inexorável, mas nesses itens aí que eu falei, não vão. Então, eu trouxe aqui também umas referências, professor, do material, quem quiser aprofundar, e pode fazer o print da tela, né, ou então depois olhar a apresentação, tem uma referência com os textos para quem quiser se aprofundar sobre esse material, e agradecer, né, agradecer o convite, está aí o Instagram, quem quiser acessar. Como o professor falou, sou juiz de direito da primeira vara criminal de Timon, a vara está à disposição de vocês, se vocês quiserem comparecer lá e conversar, ou tirar alguma dúvida, ou assistir uma audiência, né, vocês têm que assistir audiências periodicamente, então, estou à disposição de vocês lá, tem aí meu contato no Instagram, e tem o QR Code para você acessar essa apresentação. Professor, agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta. Professor, nós agradecemos, certo? Suas palavras, na verdade, foi muito esclarecedora nesse mundo que vive. O senhor deu abertura, certo? E provocou, espero, certo? Que os alunos trabalhem em vários contextos. Às vezes eu brinco com os alunos em sala de aula, que a gente vê de forma muito repetida as nossas monografias, não é verdade? E a gente percebe tantas áreas que o direito possibilita, que às vezes é até inimaginável o tamanho da esfera, certo, de oportunidades que a gente tem. Certo? Os alunos aí estão parabenizando, gostaram muito da sua abordagem. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, certo? Podem ligar individualmente o microfone, ou se quiser fazer também pelo chat, eu passo para o professor. Certo? Uma delas, professor, que na realidade não foi uma pergunta agora, mas foi uma observação, certo? Foi justamente essa questão da privacidade. Eu sou professor na área de direito constitucional, o senhor sabe, minha formação nessa área, e eu sempre coloco para eles que eu acho que é um dos grandes problemas, eu digo até assim, não é que a gente vai enfrentar, que nós já estamos enfrentando, é a questão da privacidade, como é que o direito ele vai trabalhar com isso, né? O senhor bem colocou aí que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tenta, certo, possibilitar isso, mas que, infelizmente, está tendo uma pressão muito grande, certo?
para implementação, para aplicação mesmo, certo, dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Certo? E ainda tem um complicador maior, que é em relação justamente às leis que acabam no Brasil não sendo aplicadas efetivamente, né? Depois, quando ela passar esse período de vacatio legis, aí ainda vai ser aplicada e como será aplicada, certo? Então, dificulta muito neste sentido, tá bom? Mas alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Na realidade mesmo é agradecer imensamente, certo, os seus trabalhos aí, certo? É uma palestra bem esclarecedora, certo? Sobre todos os pontos de vista e em especial mesmo, certo? Como eu disse, dar aos alunos essa oportunidade de ver sobre o direito sob diversas perspectivas. Como eu coloquei no início, a gente fica no primeiro momento até assustado quando a gente lê sobre tudo isso. Eu não sei se isso aconteceu com o senhor, mas acontece comigo. Muitas dessas bibliografias que o senhor passou aí, eu já tinha, certo, tateado, já tenho lido sobre isso, e é verdade, mas a gente, é como o senhor disse, é da natureza do ser humano saber, ser flexível diante das situações que lhe apresentam. Agora mesmo, eu coloco para os alunos, é um momento muito especial para a gente, a questão de aula remota, certo? Mas a gente tem que entender que a gente não pode parar diante dos desafios. Eu tenho tentado colocar isso para eles. A gente tem que enfrentá-los, porque com certeza desafios maiores estão por vir, certo? Verdade. Certo? O senhor tem alguma palavra, alguma colocação, os colegas aqui? Resiliência, pensar fora da caixa, né? Ser criativo, né? Pensar realmente em transformar momentos de crise em criação, em oportunidades. Isso aí parece um clichê, mas não é. Realmente, o mundo precisa disso, precisa que pessoas sejam criativas, pessoas pensem fora da caixa, de que encontrem alternativas, porque é assim que o conhecimento progride, a ciência progride, e a ciência tende a melhorar a vida das pessoas. Todo esse movimento de algoritmos, robôs, pesquisas e tudo, eles tendem a melhorar a vida das pessoas. Basta que a gente saiba como usar para o bem, né? Como usar de forma racional, né? Eu digo sempre, professor, que assim como o direito, certo? Essas novas tecnologias, eles são instrumentos. Vai depender de quem utilize, a modo que nós vamos utilizar, não é verdade? Uma faca, ela pode ser um instrumento doméstico para facilitar a vida, cortar carne, mas pode ser também, certo, um instrumento de crime. Então, quem utiliza, quem maneja, é que vai ter essa noção. Certo? Na realidade, agradecer muito, muito mesmo ao senhor, certo, nesse sentido, não só pela exposição, mas pela maneira que fez a exposição do tema, certo? Os alunos aqui estão parabenizando muito, certo? É o senhor aqui no nosso chat. Eu só tenho, como eu disse, agradecer essa oportunidade. Infelizmente, na quarta-feira passada não deu para o senhor, mas nessa quarta-feira nós fizemos questão de fazê-lo. Nossa liga, é verdade, mas acaba que a tecnologia tem essas questões, viu? Então, agradecer em nome da liga, certo? Os alunos aqui da liga estão todos satisfeitos colocando aqui. Não sei se o João vai querer falar alguma coisa, professor, certo? Agradecer também o João, foi muito prestativo. Ele é uma pessoa excepcional, professor. Dando todas as informações. Obrigado, João Vitor. Certo? Então, você quer falar alguma coisa, João? Bom, professor, você já falou tudo. Só agradecer ao palestrante, que foi uma ótima palestra. Acho que todo mundo gostou. E é isso. Obrigado. Tá ótimo. Pois um abraço a todos, uma boa Semana Santa a todos. Ficar em casa, né, professor? Que é a recomendação que a gente está passando aos alunos, para que essa tempestade, ela logo passe, não é verdade? Muito obrigado. Um forte abraço para o senhor. Não podemos abraçar pessoalmente, mas sinta-se abraçado. Eu vou mandar, professor, para o senhor o certificado, tá bom, da palestra. Obrigado. Certo? De nada, que é isso. Pois um abraço aí a todos, certo, que fizeram parte desta palestra.